olá! Esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o convidado de hoje é Alfredo Fedrizzi. Ele é consultor empresarial e acompanha muito de perto a moderna revolução científica e tecnológica que está mudando o mundo de forma inesperada. Fedrizzi, um prazer estar contigo aqui nesse programa e conversar um pouquinho sobre isso que está acontecendo no mundo, né? Tu vem acompanhando de perto a questão das inovações tecnológicas e esse futuro que se vislumbra. Que futuro é esse, Fedrizzi? É um futuro que muita gente chama de VUCA. É uma sigla americana que basicamente diz que o mundo que está vindo aí, que já está presente, é um mundo incerto, é um mundo imprevisível, basicamente isso, e em constante modificação. Quer dizer, quem disser o que vai acontecer nos próximos passos, próximos anos, vai estar falando bobagem, né? Ou alguém já disse que quem disser que sabe o que vai acontecer que é desinformado. Então, a gente pode olhar por um lado de ficar com medo, ou achar que é bárbaro, que é uma extrema... a gente se sente desafiado o tempo todo, porque é tudo mudando ao mesmo tempo, e tem N aspectos que a gente, né, um caleidoscópio que tu pode usar, olhar de qualquer ângulo, né? Sim. Mas o que dá para a gente ver é que não tem, do ponto de vista empresarial ou de negócios, de instituições, não dá para fazer mais o que se fazia no passado, que monta um negócio, monta alguma instituição e deixa ela correr sozinha por muitos anos. Ficar muito atento não só ao que está acontecendo na sociedade, como ao que está acontecendo nos não concorrentes, né? Se eu sou dono de uma farmácia, se eu ficar olhando a outra farmácia ali do lado, daqui a pouco aterriza de drone na casa das pessoas um medicamento que veio de uma empresa de tecnologia que não tem nada a ver com farmácia e assim por diante. Então, a gente não sabe mais de onde é que vem o tiro, né? Se no passado eu sabia, vou monitorar algumas ações, hoje em dia tem um lado que é muito inclusivo, né? Permite muito mais gente participar de todo, e tem um lado que é esse, desafiador também, as pessoas se tornam, eu vou chamar, complicado dizer isso, mas as pessoas se tornam obsoletas mais rapidamente. Né? Sim, no modelo de negócio, eu fico pensando, por exemplo, o modelo automotivo, por exemplo, né? Tu tens, assim, empresas, indústrias, grandes marcas, né, que construíram fábricas de produção de automóveis e que são, assim, há décadas hegemonias desse mercado no mundo. De uma hora para outra, isso está em risco também com esses novos empreendimentos de carro sem motorista, de Google e outras grandes empresas. Eu acho que esse é um exemplo, né? Até agora a gente tinha as empresas tradicionais de carro. Sim. Agora, o que vem por aí de carro autônomo, tem, recém entrou há poucos anos o Tesla, que não fabricava nada disso. Né? Tem Google fabricando, a Apple anunciou que vai lançar carro. Então, como assim uma empresa que fabrica celulares, tablets e tal, de repente vai fabricar carro? Sim. São os novos entrantes e normalmente bastante disruptivos. Quer dizer, esquece aquele jeito de fazer o negócio, de usar tecnologia e busca uma outra forma, né? Então, eu vejo isso aí como muito desafiador. Sim. Mas tem gente muito assustada e tem muitos negócios. Eu participo de uma consultoria sueca de mudança de mindset e de transformação de negócios. Acompanho bastante o que está acontecendo em São Paulo, no caso de Brasil, comparando com o Rio Grande do Sul, e a gente atua no mundo inteiro, né? Em Singapura, em Estocolmo, em Londres, Nova York e São Paulo. Eu vejo assim, com muita preocupação, muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul, que estão ainda numa batida esperando alguma coisa acontecer, quando tem tecnologias revolucionárias, isso vai demorar muito tempo para chegar aqui. Não, são coisas que já estão acontecendo em vários lugares do mundo. Sim. E como é uma coisa muito imprevisível, o cara acha que ele vai demorar 10 anos e em 2 chega. Né? Claro. Então, tem muito negócio que vai acabar. E esse tema dos negócios que acabam e que se transformam e que viram coisas completamente inesperadas, né? A gente está assistindo um fenômeno muito interessante para uns e desesperador para outros, que é o fim de profissões inteiras, né? Atividades também muito tradicionais. Eu fico pensando assim no motorista de táxi, um exemplo típico, né? Os aplicativos praticamente revolucionaram esse mercado de uma forma ao que tudo se percebe que não tem volta, né? Não teremos mais o táxi como já tivemos no passado. Isso não vai existir mais, né? Nunca mais. Como é que tu vês isso? Quer dizer, o desafio, por exemplo, de capacitação dessas pessoas que perderam os seus empregos, né? Qual o papel dos governos, qual o papel da iniciativa privada nesse aspecto, né?
Eu acho que isso aí renova ainda mais a importância da educação. E não só uma educação tradicional. Eu estava outro dia ainda conversando sobre isso. Eu presido uma ONG chamada Aldeia da Fraternidade. Há pouco tempo a gente botou uma escola formal, junto com prefeitura, junto com o Instituto Lumiar de São Paulo e mais a aldeia. E a gente escolheu uma pedagogia que é completamente disruptiva, que é a do Instituto Lumiar. E aí, a cabeça das pessoas para isso, nós tivemos assim que conversar com pais, com alunos, com professores e com os funcionários exatamente, porque não tem mais, nesse caso, a figura do professor tradicional, existem projetos. Então, se o Marcos Rolim é especialista em determinadas áreas, a gente chama ele para fazer uma série de encontros, que pode durar 3 meses, 2 meses, etc., com os alunos, tem um tutor que acompanha, e esse tema, que é um tema do momento, atrelado a coisas do dia a dia, vão passar ali dentro dos conteúdos que o MEC, que a Secretaria de Educação exige, mas de uma outra forma. Sim. Terminou aquilo ali, o Marcos Rolim não é mais professor, entende? Então tem uma rotatividade. Bom, tem um monte de gente que ficou chocado com isso. Os pais, como assim meu aluno não leva tema de casa? Não tem tema de casa, ele vai ter toda a experiência dele ali. Então, o que eu estava conversando com pessoas por que é que a escola uma escola pública aqui perto do Parcão, na zona nobre de Porto Alegre, tem que ensinar o mesmo conteúdo, da mesma forma que uma escola no interior de Uruguaiana, por exemplo, que são realidades muito diferentes, economias muito diferentes. Sim. Então, essa coisa do ensino padronizado para todo mundo, eu vejo que em vários lugares do mundo está acabando e tomara que a gente consiga implantar aqui também. Poder ter vários formatos, vários aprendizados, que os pais possam escolher o que vem de vocação para o seu filho e estimular aquilo ali. Sim. Eu estou com uma filha, eu tenho 2 filhas adultas já, que moram fora, e tenho uma filhinha de 2 anos. Eu fico muito ocupado acompanhando cada desenvolvimento dela para saber onde ela vai trabalhar, que habilidades ela tem, que eu possa estimular isso para profissões que não existem. Quando ela for para o mercado de trabalho, daqui a 20 anos, talvez, vai começar a trabalhar com 20, não sei o que vai acontecer lá pela frente, o que vai acontecer com essas profissões que estão aí? Que mercado vai ser esse, né? Quando nós temos inteligência artificial que está impactando o mercado de advogados, a medicina, eu fiz uma palestra um tempo atrás aí para 150 médicos, e eu mostrei um slide de um grande cabeça do Vale do Silício, que ele diz assim, nos próximos 10 anos, 80% dos médicos vão se tornar obsoletos. Eles deram um pulo na cadeira. Sim. Porque assim, aquilo que hoje a gente faz, no caso da medicina, o médico vai lá, tem uma dor no joelho, o médico vai apalpar, vai me perguntar algumas coisas, vai mandar fazer os exames, me dar alguns medicamentos. Com inteligência artificial e Big Data, eu posso pegar estatísticas do mundo inteiro de gente que teve na minha faixa etária, que tem alimentação parecida com a minha, pratica os esportes parecidos com os meus, que tem dor no joelho e vê isso. Bom, X% dessas pessoas é um rompimento do ligamento X do joelho, e não só baseado na experiência do médico. Então, é uma outra coisa que vai tornar mesmo as profissões tradicionais, que vão continuar, uma parte delas obsoletas. Sim, vai ter que mudar o perfil de alguma forma. Totalmente. O Harari fala isso sobre os médicos, inclusive lembrando a possibilidade de diagnóstico à distância, com telefone celular ou com qualquer tipo de mecanismo, né, que permite hoje encostar no corpo e receber um monte de informação. Sim, o telefone celular hoje é um dispositivo médico que tu pode fazer várias coisas, controlar coisas, e relógios, controla batimento cardíaco e assim por diante. Então, nós estamos muito mais equipados para lidar com tudo que vem por aí. E, ao mesmo tempo, quanto mais se investe em tecnologia, mais se favorece ou se presta atenção no ser humano. O que vai fazer de diferença no momento em que todo mundo dispõe de tecnologia, ou grande parte do mundo, vai fazer que o uso se faz disso. Então, talentos, né, a busca por pessoas talentosas, cada vez se torna uma disputa muito maior. Gente mais criativa, e uma das coisas que a gente fala com segurança que vão ser necessárias daqui para frente é criatividade, cada vez mais. Os suecos dizem uma coisa assim, quer que o teu filho se dê bem no futuro, coloca ele numa escola de artes. Porque a arte mexe com caos, com coisas inesperadas, com diversas formas e tal. Então, uma pessoa habilitada nisso aí, ela vai ter condição de trabalhar em vários tipos de negócio.
E também tem um desafio para pais, porque eu vejo assim, no passado os pais ficavam podando, não faz arte meu filho, né? Aquelas coisas assim, não pode isso, não pode aquilo, e depois quando vai para o mercado de trabalho já adulto, o adulto tem que frequentar escolas de criatividade, porque a sua criatividade lá de trás, como criança, foi podada, e agora tem um grande amigo meu, o Charles Watson, vive disso, ele faz cursos de processos criativos, ele é um escocês que mora no Rio de Janeiro, então as empresas estão chamando isso para despertar a criatividade que foi tolhida lá atrás. Então, isso é um papel de pais e de escolas, né? Com esses modelos todos. Eu defendo muito que tem que ter uma variedade, um ecossistema de escolas muito variadas para que a gente possa escolher aquilo que acha as suas crenças ou as habilidades dos filhos. Sim. Não tem aí, Federico, não achas que há aí também um problema importante nas escolas brasileiras, independentemente da pedagogia, sem discutir a pedagogia especificamente, mas o tema da tecnologia na escola. Há um gap entre até geracional mesmo, entre boa parte dos professores que são mais velhos, né, e essa meninada que está chegando muito conectada. Os professores talvez não compreendam, inclusive, que o universo é esse, e a tendência em geral é a recusa desse universo. Então, a proibição do telefone celular, a proibição de usar a internet durante a aula, etc. Quando talvez o caminho fosse o inverso, né? Fosse capacitar esses professores para que eles pudessem tirar o máximo possível dessa tecnologia. Não te parece isso que é um desafio novo aqui também? Eu acho que depende de estágios. Por exemplo, eu coloquei a minha filha agora há poucos meses, ela começou numa escolinha né, para crianças de 2 anos, 3, 4. Eu escolhi uma escola Waldorf, que é uma pedagogia que não mexe com nada de tecnologia, zero tecnologia, até um determinado estágio. Então, os brinquedos não são de plástico, é tudo de madeira, os pais participam bastante, tem todo um envolvimento grande aí nisso. E eu estava olhando, um dos fatores que ajudou eu a definir isso, eu já tinha lidar com muita criatividade, natureza e assim por diante. Quando eu vi uma matéria que os filhos dos caras do Google, da Apple, das principais empresas do Vale do Silício, todos estão em escolas Waldorf lá. Tem uma escola famosa que é o Waldorf Península, em São Francisco. Estão lá e não tem tecnologia nisso. O Bill Gates mesmo, ele disse que colocou o telefone celular na mão dos filhos dele com 14 anos. Tá, hoje seria um pouco menos, né? Mas colocar um aparelhinho tipo o telefone celular, onde a criança clica ali em cima e tem acesso a um portal do mundo inteiro, é uma coisa que eu já vivi isso na minha casa. A minha filha ouvindo música, ela faz uma série de coisas. Quando aquela mesma música foi para um vídeo, então o vídeo daquela música, ela saiu do mundo, ela ficou concentrada ali, paralisada. Então, para a criança pequena, não. O que surge aí é a necessidade da tecnologia de uma determinada idade para cima, e cada pai modula isso. Tem um gap grande das pessoas que não foram, né, não são nativas em tecnologia, que eu acho que faz parte de cada um procurar se adaptar a isso. Nunca vai ser nativo. E eu tenho procurado acompanhar coisas de inteligência artificial, de blockchain, essas moedas, criptomoedas todas. É um universo que outro dia eu assisti uma palestra, eu não entendi absolutamente nada que o cara estava dizendo. E tem impactos em tudo. Eu fiz recentemente uma palestra para todos os donos de cartórios do Rio Grande do Sul. Eu mostrei para eles a ameaça para o negócio. Vai acabar. O cartório vai acabar, não. O blockchain vai acabar com os cartórios na hora. Total. Tem gente que defende que vai durar 5 anos, 10 anos e tal, mas é um tipo de negócio que ou eles se transformam radicalmente. Eu disse para eles, vocês estão preparados para concorrer com advogados? Porque tem contratos que a tecnologia faz sozinho o contrato, sabe? Contrato inteligente, então, tu estabelece lá as cláusulas de pagamento. Smart contracts. Então, tu tem uma série de coisas que ou eles vão passar a fazer coisas diferenciadas, aproveitando o que eles já sabem fazer, a credibilidade, tem alguns atributos aí, mas reinventar completamente o negócio, ou não tem saída. Mesmo se falasse no Harari, né? Eu conversava com um empresário da área de balas, guloseimas e tal, e eu perguntei para ele, tu está preparado, tu tem algum tipo de produto mais saudável do que açúcar? Ele disse, não. Então, fizesse algum acordo com universidades de nutrição para tentar desenvolver alguma coisa? Não. Eu digo, tem sérios problemas. Aí eu mostrei para ele um trecho do livro do Harari que dizia assim, para um americano europeu mediano, a Coca-Cola é mais perigosa que a Al-Qaeda. Ele disse, o que é isso? Eu digo,
a Coca-Cola, açúcar, e está virando um veneno, assim como foi o cigarro um tempo atrás. Sim. Então, assim, eu conheço várias pessoas, a minha filha inclusive, mas várias que os filhinhos não têm contato com açúcar de jeito nenhum. Então, o negócio dele pode se inviabilizar em poucos anos, porque cada vez vai ter gente comendo menos açúcar. Claro. Então, esse tipo de mentalidade de o carro autônomo vai demorar para chegar, o açúcar vai durar muito tempo e assim por diante, paralisa, e quando o cara vê, aterriza uma nave espacial que liquida com o negócio dele. Claro. Federico, eu tenho no programa uma janela chamada frase de atitude. Eu proponho para o entrevistado uma frase para ouvir o seu comentário. Eu acho que agora essa tua observação permite introduzi-la muito facilmente. A frase é do Harari, né? Ele diz assim: dispomos de mais opções do que nunca, porém perdemos a habilidade de realmente prestar atenção no que escolhemos. Concorda com ele? Será que é isso mesmo? Concordo completamente. E ainda ontem eu estava em contato com um médico brasileiro, carioca, que se formou e mora na Índia. E ele trabalha nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui, em vários lugares. E ele estava dizendo que tem um recente estudo aí que mostra que esse uso enlouquecido de muitos aplicativos, etc. e tal, está prejudicando as pessoas não só na atenção, que a gente já sabia, né? Dispersa a atenção e custa voltar e tal, mas as pessoas estão diminuindo o seu QI, estão emburrecendo com tudo isso. Estudo científico disso. Sim. Então, eu vejo a dificuldade, tem dificuldade e tem oportunidades nisso aí, né? Então, dificuldade das pessoas fazerem escolhas, né? Anos atrás eu morei no Japão e naquele ano tinham surgido 400 títulos de revista novos. Bom, eu escolhi 400 revistas. Num ano no Japão. Num ano no Japão, há muitos anos atrás. Tá? Hoje, a cada segundo está surgindo uma fintech, um blog, ou não sei o quê, em tudo quanto é canto. Como é que eu escolho? Então, tem coisas que vão caindo, mas tem profissões que surgem novas. Claro. Né? N formas de curadoria, quer dizer, alguém que vai olhar para tudo isso e fazer uma seleção, dizendo isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem credibilidade, isso aqui é fake, e assim por diante. Então, tem uma renovação por conta dessa multiplicidade. O que eu acho legal é que todos nós viramos protagonistas, né? Em vez de eu ter que ficar na mão de poucos que detinham ou tecnologia ou um veículo de comunicação, algo assim, fica muito mais fácil comprar tecnologia. Eu lembro que anos atrás eu fiquei admirado quando empresa aqui do Rio Grande do Sul, a família Ling comprou fábricas de não tecidos nos Estados Unidos e comprou fábrica que, igual a do seu concorrente, instalou num estado americano e no outro estado, ou seja, tu comprar a fábrica inteira, que o concorrente pode comprar uma igual, quer dizer, todo mundo tem acesso igual a essa tecnologia. O uso que eu vou fazer dela é que, né, portanto, voltamos às pessoas. Então, no momento em que tu desenvolve muita tecnologia, as pessoas se tornam cada vez mais importantes, as pessoas diferenciadas. E aí surgem N formas de tu selecionar talentos, de tu atrair talentos. Então as empresas começam a patrocinar alguns tipos de conhecimento para que as pessoas mais diferenciadas queiram trabalhar com eles. Né? O próprio, aquele encontro grande de pessoas de tecnologia que acontece no Campus Party, que acontece uma vez por ano em São Paulo, que reúne todos os maluquinhos de computação e etc. Aí, eu falo maluquinhos no bom sentido, né? Uma das empresas que patrocinava isso, eu fui perguntar o que vocês têm, que interesse vocês têm nisso aqui, já que o produto de vocês não tem muita... A gente quer, para esse tipo de gente, mostrar que nós estamos à frente, que eles se sintam atraídos a querer trabalhar conosco. Então, assim, é uma forma, não é só de contratar, é de mostrar bonita a empresa, atraente para os melhores talentos que querem trabalhar. Claro. A disputa por esses talentos é uma coisa que eu acho fundamental daqui para frente. Sim. Agora, nesse ponto, a gente está pensando assim no futuro, por exemplo, dos países, né? No caso do Brasil, pensando no futuro do Brasil, quer dizer, esse futuro, seja ele o que for, não sabemos o que será, mas sabemos que ele será um futuro da criatividade, da inteligência, da informação, da tecnologia de ponta, né? O Brasil... O futuro do mundo. O futuro do mundo. Brasil, o futuro do mundo. Tá. A questão é como o Brasil se insere nessa disputa, porque nós somos um país, por exemplo, que hoje muitas pessoas falam isso com muito orgulho, que o Brasil é um país grande, um grande exportador de grãos, é um grande, né, fornecedor de minérios, né?
Mas um país que fornece grãos e minério, qual o seu espaço no futuro, né? Enquanto tu tem uma enorme produção de riqueza com tecnologia, então qual o papel, por exemplo, na tua opinião, da pesquisa científica, das universidades, né, da inovação? Hoje o mundo está vivendo essa situação, né? Quem está na frente tem vantagens adicionais, tem vantagens competitivas muito grandes, né, do ponto de vista tecnológico. E o Brasil vai para onde? O Brasil vai para trás, né? De ré, não é nem parado. Um tempo atrás, se a gente ficasse parado no tempo, ainda mantinha a posição. Hoje em dia, com o avanço de cada um, eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo em Israel. Há pouco tempo estive em Harvard, na Harvard Business School e assim por diante. Tem muitos países e muitos centros que estão muito aceleradamente investindo enormes quantias em pesquisa. Tem o Instituto Weizmann em Israel, que os caras estão pesquisando um monte de coisas, mas assim, muito individualizadas, e tem N formas aí. Enquanto isso, a gente está cortando verba de universidade, o governo federal cortando verba de pesquisa e assim por diante. Então, nós estamos acelerando o nosso atraso. Né? E por outro lado, vem assim, mesmo esses setores que a gente exporta estão bastante ameaçados. Né? Esse episódio todo, o incêndio da Amazônia e tal, fez o mundo inteiro prestar atenção e começar a boicotar. Daqui a pouco nós estamos boicotando. Além disso, tem um grande crescimento do vegetarianismo no mundo. Eu peguei há pouco tempo uns dados aí, cada vez mais gente está deixando de comer carne. Então, isso impacta no nosso gado, na nossa soja, diretamente, dois dos produtos que estão... Né, dos mais que a gente servem para alavancar a nossa balança de pagamento. Então, eu não falo nem em boicote nisso, mas... Só um detalhe, estão deixando de comer carne não por preocupações exclusivamente de saúde, mas por preocupações ambientais. Tem uma central e o meio ambiente. Porque o gado é uma das coisas que mais consome água no mundo. O cocô da vaca produz um gás que é altamente nocivo em grandes quantidades. Nós temos no Brasil mais vaca do que seres humanos hoje, né? Então, tem pela necessidade ambiental, estão cortando isso, pela questão de saúde, mas também o risco que a gente tem. O próprio Bill Gates é um cara que investe ele é um dos sócios de uma empresa que chama Impossible Foods. Sim. Comidas impossíveis, e tem... Bife sintético. Eu já provei o Impossible Burger, que é um hambúrguer impossível. A carne, tu olha, diz que é um bife de carne normal. E aquilo é tudo feito de vegetal. A cor, a textura, o sabor parecido. E tem várias empresas fazendo isso nos Estados Unidos, em Israel e assim por diante. Então, a carne propriamente dita tem já concorrentes mais saudáveis. E já em preços competitivos, né? Do ponto de vista de custo. O que acontece no caso do Impossible Burger, assim, restaurantes normais... Tem lá um box no cardápio, diz assim, temos Impossible Burger. Daí tu pega, eu quero isso aqui. Daí vem um belo hambúrguer lá com uma bandeirinha dizendo que aquilo ali é carne vegetal, etc. e tal. Eu provei e gostei, a não ser um expert, que tem que ser aquele detalhe e tal, mas já tem concorrentes até para isso, quer dizer, um dos produtos nossos tradicionais. Então, tem o ataque pelo lado ambiental, que devasta a floresta para plantar pasto para o gado, ou para plantar soja para alimentar o gado. Então, esse é um lado que impacta bastante. O outro lado é isso, essas tecnologias que vão substituindo a proteína animal por uma proteína que não precisa matar nenhum bicho. Sim. Isso impacta direto a nossa balança de modelo pagamento, de negócio. Modelo. Então, a gente ficar baseado só nisso, eu acho que o nosso futuro se abrevia bastante. Então, esse momento que Porto Alegre vive, por exemplo, com esse Pacto Alegre, de estimular a formação toda de startups, de inovação em as mais diversas formas, eu acho que não só é uma forma de reter talentos, esse pessoal mais novo, mesmo que a idade média de donos de startup no mundo inteiro, eu peguei um dado dessa semana, é em torno dos 40 anos. A gente acha que startup é alguma coisa para garotadinha, não. As que estão se mantendo é um pouquinho mais de idade, 40, vai até 50 anos aí. Mas estimular o surgimento dessas novas formas de fazer negócio é o que pode manter a economia e usar de uma maneira produtiva o tal famoso jeitinho brasileiro, a famosa criatividade brasileira, que alguns contestam, que não é bem uma criatividade, é uma adaptabilidade. O brasileiro se adapta às diversas formas, não é assim tão criativo e uma criatividade aplicada,
Mas se a gente não ampliar a nossa matriz, aí, ficar só em grãos e minérios, eu conversei, lembrando disso de minérios, há poucos meses atrás, encontrei em São Paulo, jantei com ele, o Peter Diamandis, é um dos mais ricos do Vale do Silício, e o primeiro cara que botou dinheiro grosso no Facebook. E ele dizia assim, eu digo, o que tu está investindo? Ele disse, eu estou investindo em duas coisas. Uma são garimpagem de asteroides. Eu digo, o que é isso? Ele dizia, nós lançamos foguetes para pegar asteroides que tem por aí no espaço, trazer para cá. Eu digo, tá, o que isso é? Nós estamos vendo se não tem minérios diferentes zanzando por aí, muito mais nobres, mais valiosos e tal. Daqui a pouco descobre alguma coisa e o nosso minério se torna nada, se descobrem coisas mais valiosas. E outra, ele está investindo em mapear cada célula do corpo humano, os mais de 10 bilhões de células, eles querem ver porque aí eles estão trabalhando a medicina do futuro, que é não deixar as células adoecerem, não deixar elas envelhecerem. Se elas não envelhecerem, a pessoa não vai envelhecer. E desse médico indiano, ele me receitou ontem uma série de coisas, ele disse, se tu fizer isso aqui, eu te garanto que tem possibilidade de viver mais uns 50 anos. Para ele, viver até 120 anos é uma coisa mais ou menos normal. Sim. E o Google está trabalhando para que o ser humano viva até 150. Eu assisti na South by Southwest, um festival grande que tem em Austin, no Texas, uma palestra falando sobre imortalidade, ou seja, o ser humano não morrer. Os caras já estão tratando disso. Enquanto isso aqui, a gente está diminuindo verba de pesquisa, censurando coisas. Nós estamos assim, andando para trás. Em marcha ré. Federici, podíamos conversar muito mais tempo, foi muito bacana te ouvir. Temos aqui uma pauta completamente desafiadora. Obrigado pela atenção de todos, ficamos por aqui, obrigado.